Glória ao nome do Senhor. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para cultuar o nome do Senhor. E hoje, para aqueles que querem acompanhar, a palavra de Deus está em Lucas, no capítulo 9. A cura do jovem lunático. Então, Lucas capítulo 9, a partir do versículo de número 37. E aconteceu que no dia seguinte, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito toma e de repente clama, despedaça, até que espuma e só larga depois que tem aquebrantado. Roguei aos teus discípulos que lhe expulsassem, e não puderam expulsar. E Jesus respondendo disse-lhe: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vós sofrereis? Traz-me acá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio derrubou e começou a dar convulsão. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou para o seu pai. E todos pasmaram da majestade de Deus e as maravilhas e todas as coisas que Jesus fazia. E ele dizia aos seus discípulos. Até aqui, palavra do Senhor. Podeis sentar em nome de Jesus. Então aqui nós estamos vendo uma passagem que, após Jesus descer do monte juntamente com os seus discípulos, ali no pé do monte estavam os outros demais discípulos que não tinham subido com ele no monte. E eis que uma multidão, toda vez que via Jesus, essa multidão seguia Jesus. E esse homem estava no meio dessa multidão. E ele viu quando Jesus estava chegando, e ele correu e gritou para Jesus: Mestre, olha para o meu filho, porque tem um espírito que toma ele, e uma hora cai no fogo, outra hora cai na água. Essa passagem também está em Mateus e Marcos. Então, essa passagem ele mostra que o espírito uma hora jogava ele no fogo, outra hora jogava na água, e só saía depois de ter aquebrantado todo aquela criança, aquele jovem. E quando Jesus falou: traz ele aqui, o espírito caiu no chão e começou a dar convulsão e espumar a sua boca, e Jesus ordenando que aquele espírito maligno saísse daquele jovem. E as pessoas que estavam ali se maravilharam com os gestos que Jesus fazia, com as maravilhas de Deus operadas por Jesus Cristo naquele lugar. E ele ensinava os seus discípulos. E ele disse: ó geração incrédula, né? Até quando eu vou estar com vocês? Porque Jesus estava ensinando os seus discípulos todas as coisas que eram para eles fazer, mas até então a palavra fala que ele estava como que tampado assim os olhos, que não tinha muito entendimento do que estava acontecendo. E Jesus falou dessa forma, né? Ô geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Quer dizer, tem ensinado tanto, e vocês não têm aprendido, vocês não têm observado
maneira que eu estou fazendo, que eu estou ensinando, né? E Jesus continuou falando. Mas o que nos chama a nossa atenção nesse texto são várias situações, porque ali tinha uma grande multidão. Os discípulos de Jesus estavam ali, porém eles não tinham conseguido expulsar. E isso naquele tempo era frequente, acontecia direto isso. Então nós vemos a Bíblia, nós vemos várias pessoas possessas por espírito. E nós estamos falando aqui de algo espiritual, a palavra de Deus é espiritual. Então nós temos que observar as coisas de Deus, que elas são todas espiritual. Então Jesus, com a sua palavra, ele repreendeu aquele espírito, e aquele espírito caiu dando convulsão e espumando a boca do menino, porque na verdade não era o menino que estava ali, era aquele espírito que estava manifesto. E a palavra fala que nas outras passagens que esse menino uma hora caía no fogo, outra hora caía na água, e era assim, era uma perturbação dentro daquela família, era um desconforto para aquele pai, para aquela mãe, para aquelas pessoas que conviviam ali, vendo o sofrimento daquele jovem, também vendo o sofrimento dos pais tentando ajudar o filho, e aquela batalha toda. E ele fala que ele procurou os discípulos, e os discípulos não puderam ajudar ele. Por que os discípulos não puderam ajudar? Porque eles ainda não tinham entendido realmente. Eles estavam vendo o que Jesus tinha feito, mas eles não estavam preparados para aquilo, porque eles não acreditavam ainda naquilo que Jesus estava falando. Eles estavam com Jesus ali, eles viam aqueles sinais que Jesus fazia, tanto eles, os discípulos, quanto as outras pessoas também viam os sinais que Jesus fazia. Mas para ele tudo era novidade, porque até as pessoas vieram perguntar para Jesus quem ele era, né? E Jesus perguntou para os seus discípulos: quem o pessoal aí fala que eu sou? Aí uns falavam uma coisa, outros falavam outra, uns falavam que era um profeta, outros falavam que era João Batista que tinha ressuscitado, enfim, era uma controvérsia em relação a Jesus. Então as pessoas tinham assim uma ideia diferente de Jesus, não sabia quem realmente ele é. Então aqui Jesus pega e apresenta, repreendendo esse espírito maligno, libertando esse rapaz e entregando para o seu pai. E o que nós aprendemos com isso? Porque muitas vezes a nossa vida se encontra ou parecida com a vida desse pai, dessa família, ou às vezes nós parecemos como as pessoas que estão no meio dessa multidão, e muitas vezes nós parecemos como esse homem, esse rapaz que estava possesso, estava dominado por alguma situação. E muitas vezes também nós podemos nos dizer que nós se encontramos muitas vezes como os discípulos. Então vamos ver por parte. Muitas vezes nós vemos a preocupação desse pai, e muitas vezes nós como pai, como mãe, como irmão, nós como amigos, colegas, vizinhos, muitas vezes nós vemos a batalha de uma situação de um pai tentando ajudar um filho, e muitas vezes a gente fica assim: o que eu vou fazer com a situação dessa? Muitas vezes nós estamos nesse lugar como pai. O que eu vou fazer para ajudar meu filho? O que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? Então, vamos continuar. Ou muitas vezes nós estamos como essa multidão. Nós estamos no meio de um povo, aonde nós estamos vendo acontecer, e nós não tomamos uma posição. Muitas vezes nós ficamos só olhando, muitas vezes nós não se aproximamos, muitas vezes nós temos medo, muitas vezes nós temos alguma situação. Então nós temos vários fatores nesse contexto aqui que nós podemos aprender.
Muitas vezes nós estamos assim, presos por alguma situação, aonde nós não conseguimos se libertar. Quando nós olhamos para as outras passagens que falam que o menino uma hora caía no fogo, outra hora caía na água, eu preferi ler essa passagem que é mais simples de entender, mas eu quero trazer assim, quando nós olhamos para o texto, nós vemos um texto totalmente espiritual, nós vemos um texto assim bem aprofundado na área espiritual, para que nós possamos explicar essa parte, que uma hora a pessoa cai no fogo, outra hora cai na água. Quando nós olhamos para as profecias, nós sabemos que a água são pessoas e povos, e quando nós olhamos para o fogo, nós vemos que é tormento mesmo na nossa alma. Então muitas vezes nós se encontramos como esse jovem, atormentado por alguma perturbação, atormentado muitas vezes pela multidão, né, por pessoas que profecia, água e profecia quer dizer pessoas, multidões. Então muitas vezes nós estamos assim, um fala daqui, outro fala de lá, a pessoa acaba ficando meio perdida, então a gente fica caindo assim, não sabe o que pensar. Então muitas vezes também nós estamos igual os discípulos. Muitas vezes nós estamos aqui igual os discípulos, meio que perdidos, meio que tentando resolver a situação e não conseguindo resolver a situação. Então aqui tem vários fatores que nós podemos aprender com essa leitura, para que nós possamos assim entender cada dia mais. Então, se nós posicionar como pai, para nós ajudar o nosso filho numa situação dessa, o que nós fazemos? Nós temos que fazer o que ele fez, recorrer a Jesus. Se nós estiver no lugar da multidão, nós temos que se posicionar e se aproximar de Jesus. Se nós estiver no lugar do filho, nós temos que contar com aqueles que podem nos ajudar e aceitar ajuda, porque muitas vezes a pessoa precisa, mas não aceita ajuda, não quer ajuda. Então, se ele estava ali naquele lugar, é porque ele estava sendo ajudado pelo pai dele e conduzido pelo pai dele. Então, muitas vezes a pessoa precisa de ajuda, mas não deixa ser conduzido por alguém que pode levar ele até o socorro, levar ele até a ajuda. Então, essa passagem aqui nos ensina muito. Então, tanto abre os olhos dos pais, daquelas pessoas que podem ajudar, como também abre os olhos das pessoas que precisam e aceitam a ajuda. Então, isso é um gesto de humildade. E também aqui nós podemos observar as atitudes dos discípulos. Os discípulos apavorados, sem poder ajudar, eles não conseguiram expulsar, não conseguiram ajudar aquela pessoa, e porém eles vieram depois conversar com Jesus sobre o acontecido. Então, muitas vezes nós também estamos aqui como os discípulos, meio que perdidão. Mas Jesus disse: esses sinais seguirão os que creem no meu nome. Punharão mão sobre os enfermos e os curarão, expulsarão o demônio, tocarão em serpente, e se beber alguma coisa mortífera, mal algum te sucederá. Então, nós podemos ver a grandiosidade da situação que Deus nos mostra nesse capítulo. E é interessante que nos últimos versículos que nós lemos, a palavra fala que todos pasmavam da majestade de Deus e as maravilhas que Jesus fazia. E Jesus ele veio para explicar justamente todos esses detalhes para nós, porque muitas vezes nós encaramos situações aonde nós não sabemos como resolver. Assim como esse pai, assim como essa pessoa que estava precisando de ajuda, assim como a grande multidão, assim como os discípulos. Então estava todo mundo ali meio que cego, meio que tampado, meio que assim, sem saber o que fazer durante uma situação dessa. E a finalidade dessa mensagem é justamente que nós devemos procurar Jesus.
E é aquilo que nós já falamos aqui, muitas vezes a pessoa procura Jesus somente nessa hora crucial. Muitas vezes a pessoa procura Jesus só na última hora, só na hora do baque, só na hora que não tem mais o que fazer, que a pessoa procura Jesus. Não deixe para procurar Jesus na última hora. Procure Jesus em todos os momentos. Ajude seu filho, ajude a sua filha, ajude o teu irmão, ajude as pessoas que convivem contigo, que você vê que precisa de ajuda. Então não deixe as coisas acontecerem. Às vezes nós buscamos em Deus, nós oramos e parece que as coisas não fluem, parece que as coisas não acontecem. É uma batalha na nossa vida que muitas vezes nós estamos igual as pessoas dessa multidão aqui. Muitas vezes nós estamos querendo socorrer o nosso filho, a nossa filha, ajudar o nosso irmão, o nosso vizinho, e parece que as nossas forças se terminam, como esse pai estava desanimado e muito confuso com o que estava acontecendo, porque ali estava acontecendo algo terrível. Então a palavra fala que o jovem, ele dava convulsão e espumava a sua boca. Então quando nós olhamos para esse espírito, o espírito de convulsão é justamente um espírito de morte. Então muitas vezes nós temos que repreender esses espíritos de morte, repreender com o sangue do Cordeiro, repreender com a palavra de Deus. Por isso que eu sempre ensino para nós orar em cima daquilo que está escrito, nós repreender com a palavra que está escrito, porque é através do que está escrito que nós vamos vencer o mal. Então nós temos que usar a palavra de Deus da maneira correta, porque muitas vezes nós queremos fazer de nós mesmos, e se nós for fazer de nós mesmos, não acontece. Lá no Atos dos Apóstolos, nós podemos ver que teve as pessoas que tentaram expulsar o demônio de uma pessoa, mas eles não conheciam o Evangelho, não sabia quem era Jesus e pouco sabia quem era Paulo, e o Espírito arrancou a roupa deles e bateram neles. Então nós temos que saber realmente com quem nós estamos lidando. E aqui nós estamos falando de uma pessoa possessa, uma pessoa endemoniada, uma pessoa possuída por um espírito maligno. Então quem já viu isso sabe que é muito sério, e quem nunca viu talvez não acredite, mas nós estamos falando de algo muito sério. Nós estamos falando de uma pessoa que ela vivia possuída por esse espírito, e de tempo em tempo esse espírito se agravava. Então muitas vezes nós temos visto isso aí. Muitas vezes a pessoa não vive totalmente liberta, muitas vezes a pessoa vive possessa por algum tipo de espírito, e no momento de fúria, no momento de lucidez, como diz assim, de embriaguez, de um nervosismo, muitas vezes numa área sentimental, na área emocional. Então muitas vezes o espírito se manifesta nessas áreas, porque é justamente as áreas que a pessoa está vulnerável. E quais são essas áreas? Justamente essas uma que eu acabei de falar. Ou às vezes a pessoa está meio chapado, meio bêbado, ou a pessoa está muito triste, ou a pessoa está muito magoada, ou a pessoa está com muita raiva, ou a pessoa está numa tristeza profunda, que é chamado hoje com grande intimidade, né? Deprê. As pessoas têm até intimidade com as doenças, fala deprê. Então existem essas batalhas na nossa vida que nós temos que saber conduzir, porque muitas vezes nós também se iramos, muitas vezes nós ficamos nervosos com algumas coisas. Então nós devemos nos policiar, nos vigiar cada dia mais, para que nós sejamos também libertos. Isso aqui aconteceu com aquele jovem, mas isso acontece
Só que muitas vezes levamos a pessoa para o hospital e lá é dado um sossega-leão, às vezes a pessoa fica amarrado e tomando medicamento. E aqui fala que enquanto o espírito não havia quebrantado tudo aquela pessoa, porque quando um espírito toma conta de uma pessoa, o corpo da pessoa fica todo doído, fica todo dolorido, se repuxa todos os nervos, todas as juntas, a pessoa se retorce, tudo. Então, a palavra aqui fala que enquanto esse espírito não quebrantava todo o corpo desse menino, esse espírito não ia embora. Então isso acontece. Aí leva a pessoa para o hospital e lá é medicado, é amarrado, tudo, e a pessoa continua com os mesmos problemas. Então por isso, nessa palavra aqui, eu quero chamar a atenção, porque sem Jesus nós não conseguimos expulsar esse tipo de espírito, porque é uma batalha espiritual contra, não é só contra esse jovem não, essa batalha espiritual é contra a nossa vida todos os dias. É que por graça e misericórdia de Deus e pelo revestimento da proteção de Deus, isso aqui não acontece com a gente se a gente não abrir os espaços. Mas se a gente abrir os espaços, abrir a janela, as portas da nossa alma, esse tipo de espírito se manifesta nas pessoas. Então por isso é necessário que nós esteja revestido assim do poder de Deus, como está escrito lá em Efésios, das armaduras de Deus, para que nós possamos vencer esses dias maus. E hoje aqui nós estamos vendo essa situação, mas vamos nos posicionar. Vamos nos posicionar igual esse pai que se posicionou, levou o filho até Jesus. Vamos nos observar que essa multidão, eles estavam ali, eles não podiam fazer nada, mas certamente ele estava ali ajudando aquele pai. E muitas vezes nós estamos como esse jovem, aprisionado por algum tipo de situação, aonde muitas vezes nós não conseguimos se libertar sozinhos. E nós precisamos de ajuda, e nós temos que ser humildes de saber que nós precisamos de ajuda e aceitar ajuda. E também, muitas vezes nós estamos aqui como os discípulos. Nós estamos próximos de Jesus, mas porém não sabemos o que fazer. Então, nós temos que procurar Jesus, se aproximar de Jesus e estar aos pés de Jesus, porque somente com Jesus nós conseguimos sair desse sufoco, sair dessas batalhas espirituais, fugir desse espírito de morte e ao mesmo tempo poder ajudar as pessoas. Então Jesus aqui, ele deu uma grande lição para nós nessa noite, aonde nós vimos algo tão espiritual que aconteceu aqui na palavra de Deus e que acontece até hoje. E eu já tenho visto, tenho presenciado, Deus tem dado a graça de mim ter orado por pessoas dessa natureza e Deus tem abençoado do espírito sair. Então, eu chamo a atenção de todas as pessoas que nos acompanham, que sem Jesus nada podeis fazer. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que aproximar de Jesus, estar com Jesus, porque a nossa vida é muito passageira, a nossa vida é muito rápida. Um dia mal vivido é um dia perdido. A nossa vida sem Jesus é um caos. E muitas vezes nós encontramos num caminho terrível. Muitas vezes nós nos encontramos aprisionados como esse jovem. E eu peço a atenção de todos que observem essa leitura, porque essa leitura é muito importante e muito espiritual e traz para nós um grande ensinamento
nos nossos dias. Se fosse com nós hoje, se nós estivéssemos no lugar ali dos discípulos, hoje, nós conseguiríamos expulsar esse espírito? Nós como pai, nós conseguiríamos ajudar esse filho, essa filha? Nós, como essas pessoas que estavam ali, nós conseguiríamos ajudar essa pessoa? Ou nós, no lugar desse jovem, será que nós conseguíamos se sobressair sozinhos, sem a ajuda de ninguém? Então aqui existe vários fatores nesse pequeno texto, aonde nós devemos observar o poder de Deus agindo na nossa vida. E que nós possamos entender verdadeiramente o sentido de ser cristão, o sentido de seguir Jesus, o sentido do culto a Deus, porque muitas vezes nós não estamos valorizando realmente o culto a Deus. Muitas vezes nós negligenciamos estar com Deus. Então, como eu tenho falado a semana passada, novamente eu reforço aqui: não vamos procurar pretexto para estar longe de Deus, procurar desculpa para estar longe de Deus. Vamos procurar motivo para estar com Deus. O maior motivo de nós estarmos com Deus, andar com Jesus, o nosso maior objetivo é morar no céu. Porque se nós procurar Jesus somente nessa hora crucial da nossa vida, nós podemos ser atendidos sim por Deus, porque Deus é misericordioso e longânimo, e a sua misericórdia é de geração em geração. Mas nós não devemos procurar somente na hora crucial da nossa vida. Nós devemos procurar todos os dias e se preparar para o dia do Senhor. Nosso maior objetivo é morar no céu e orar. Se Deus quiser curar, Ele é Deus. Se Ele quiser abençoar, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Então, é nós que precisamos de Deus, é nós que temos que se achegar até Ele. A palavra fala que Ele está pronto para nos ouvir. A sua mão está assim, estendida para nos abençoar. O seu olhar bem fixo, olhando para nós, só esperando nós pedir. Nós temos várias passagens disso. Clama a mim e eu vou te responder. Invoca o Senhor enquanto Ele está perto e busca enquanto você pode achar. O Senhor está sempre pronto, com os ouvidos estendidos e abertos, para ouvir o clamor dos humildes e daqueles que o temem. A palavra fala: o anjo do Senhor está próximo daqueles que crê em Deus. O Senhor dá ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. O Senhor é aquele que vai na frente. O Senhor é a tua força. Não se preocupe, eu estou contigo. Então nós temos inúmeras passagens onde Deus está sempre atento ao nosso grito, ao nosso gemido, ao nosso clamor. Mas muitas vezes nós afugentamos de Deus. A palavra diz que Ele, as nossas transgressões, separa nós do nosso Deus. A palavra fala lá em Crônicas que se nós orar a Deus, porque nós chamamos a Deus pelo nome, se nós orar a Deus, se arrepender e se converter, Deus vem e cura e sara essa terra. Então, muitas vezes está faltando em nós o clamor. Muitas vezes está faltando nós buscar a Deus. Vou deixar essa palavra para essa grande reflexão dessa noite, porque há um momento de nós orar, e eu sei que tem muitos pedidos de oração,
Não vou citar todos, mas os que eu já escrevi ali, eu vou estender a mão pedindo as bênçãos. E também vocês que estão nos acompanhando, também vocês podem estar orando aí aonde vocês estão. Eu espero que todos tenham entendido. É uma mensagem bem simples, bem fácil de entender, é uma leitura bem compreensiva e bem espiritual. Então, convido você novamente a ler novamente o capítulo de Lucas de número 9, a partir do versículo de número 37, para que você possa entender essa passagem perfeitamente. Vamos orar então, em nome de Jesus, que você possa apunhar a sua mão assim no coração, que você possa, você onde você estiver, se você quiser ajoelhar, quiser ficar sentado, enfim, fique à vontade, mas o importante é que você fala com Deus, porque as nossas batalhas muitas vezes não é contra a carne, contra a sangue. A palavra fala que as nossas batalhas são contra principados, contra hóstias da maldade em lugares celestiais. Então por isso nós temos que estar assim, posicionado. Quando nós estamos lá no exército, eu não fui para o exército, mas quando as pessoas estão lá no exército, não é assim? Posição de sentido? Pois é, posição de orações, ou é ajoelhado, ou é com a mão no coração, com os olhos reclinados. Assim é a posição de oração. É algo reverencial ao Senhor teu Deus, o Senhor meu Deus, o Senhor nosso Deus. Vamos orar? Então, coloque suas mãos no seu coração e comece a dizer: Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nosso Senhor, nós estamos aqui nessa noite, de frente com a tua palavra, Senhor, aonde o Senhor expulsa um demônio, expulsa um espírito maligno da vida de um jovem, a pedido do seu pai, e juntamente com todas aquelas pessoas que estavam ali junto com eles, que eles não podiam fazer nada, mas o Senhor chegou na hora e o Senhor atendeu o clamor daquele pai. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, ó Deus, que teu Filho amado venha ao nosso encontro nessa hora. Sabemos que o Senhor está aqui através do teu Espírito Santo, mas nós pedimos, ó Deus, pelo grito desse pai, pelo grito dessa mãe, que o Senhor atende, Senhor. Liberta, Senhor, esse filho, liberta essa filha, liberta esse jovem, liberta esse adolescente, liberta essa criança desse mal terrível, de todo tipo de possessão, de todo tipo de infestação. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, vai atendendo, Senhor, os nossos pedidos, vai atendendo o grito desse pai, dessa mãe, vai atendendo o grito desse irmão. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, vai tocando na vida dessa pessoa, o qual nós colocamos diante do Senhor agora, para que o Senhor liberte ele, Senhor, do vício, das drogas, de todo tipo de entorpecente, de todo tipo de rituais espirituais malignos e de toda possessão demoníaca e diabólica. Ó Deus, no nome de Jesus, nós te clamamos, Senhor. Vai libertando, Senhor, esse rapaz, vai libertando essa mulher, vai libertando esse homem, liberta esse casal dessa opressão maligna, liberta, Senhor, de todo tipo de angústia, liberta, Senhor, de todo tipo de braveza, Senhor, que a palavra fala que o menino espumava sua boca e atormentava. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor repreende todo o espírito de raiva, todo o espírito de morte, todo o espírito de levante das trevas contra a vida dessas pessoas. Então, ó Deus, no nome de Jesus, ouve o grito desse pai, dessa mãe, ouve o grito dessa pessoa que clama por misericórdia ao favor de alguém da sua família, alguém dos seus vizinhanças, alguém da sua casa. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus também, nós gritamos ao teu santo nome, como esse jovem que estava possesso, esse jovem que gemia e gritava e espumava, e ele não tinha o domínio de si mesmo. Mas, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, a tua palavra diz em Provérbio
Mais bem-aventurado é um homem que tem o domínio próprio do que um rei que governa um país inteiro. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, dê o domínio próprio, Senhor, para esse jovem, para esse homem, para essa mulher, para essa pessoa que está possessa, que está presa numa situação e não consegue se libertar. Ó Deus, no nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Espírito intercede diante de Ti com gemidos inexprimíveis. Então, ó Deus, essa pessoa que às vezes está sozinha dentro de uma casa, às vezes está sozinha lá no sítio, às vezes está sozinha lá na fazenda, ou sozinha dentro da sua casa, ou até mesmo dentro da sua casa com outras pessoas, mas se sente sozinho. Ó Deus, ouve o grito dessa pessoa. Ouve, Senhor, o grito de lamentações, porque a Tua palavra diz em Ezequiel que o Senhor tem ouvido os gritos, os gemidos e os ais dessa nação. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor vai tocando na vida dessa pessoa, vai abençoando, vai libertando, Senhor, vai trazendo cura para o interior, vai trazendo cura nessa alma, vai trazendo cura nesse corpo físico, vai trazendo libertação, Pai. Liberta, Senhor, essa pessoa que está aprisionada, Senhor, num espírito de morte, num espírito de contenda, essa pessoa que está jurada de morte. Ó Deus, no nome de Jesus, livra ele, Senhor, das garras da morte, das garras do maligno. Então, ó Deus, começa a libertar essa pessoa que está sendo ameaçada, que está a sua vida está por um triste. Então, ó Deus, no nome de Jesus, vai libertando, Senhor, essa vida, vai libertando essa pessoa. Toca, Senhor, profundamente, livra ela do laço do passarinheiro, livra ela desse mal, Senhor, livra sua alma da cova. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, livra, Senhor, essa pessoa da cova da morte. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, vai tocando, Senhor, nessa vida, toca nesse jovem, toca nessa pessoa. Pai, no nome de Jesus nós te clamamos. Ó Deus, aqui como esses discípulos, ó Deus, que não estava sabendo como fazia numa situação daquela. Muitas vezes nós nos encontramos como os discípulos, meio que perdidos, não sabia o que fazia. Mas quando eles viram a Tua presença, eles se alegraram e o Senhor pôde resolver o problema. Então, ó Deus, que isso sirva de aprendizado para nós, ó Deus, que nós possamos nos alegrar com a Tua presença, que nós possamos realizar a Tua palavra, que nós possamos realizar os sinais que o Senhor deixou para nós, para que nós ponhamos as mãos sobre os enfermos, para que nós oramos, para que nós expulsamos todo tipo de mau espírito no Teu santo e poderoso nome, ó Deus. Então nós te clamamos, ó Deus, e agradecemos por essa rica experiência que nós estamos tendo com o Senhor através desse conteúdo, dessa passagem que o Senhor nos alegrou o nosso coração. Ó Deus, no nome de Jesus também, ó Deus, nós olhamos para essa multidão, aonde todos viam, mas ninguém podia ajudar. Então muitas vezes, ó Deus, nós olhamos para algumas pessoas e não sabemos como ajudar, não sabemos como fazer. Então, ó Deus, nos dê sabedoria. Nos dê sabedoria para que, diante de qualquer situação, nós possamos nos chegar a Ti, nós possamos nos recorrer a Ti. E no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, na autoridade que o Senhor tem nos dado para repreender todo o mal, assim como está escrito em Mateus 6, que o Senhor livra nós do mal e não deixa nós entrarmos em tentação. Então que essas palavras comecem a se cumprir, Senhor, na vida dessas pessoas que nós estamos apresentando, nesses pedidos de oração, o qual nós estamos colocando aqui diante do Senhor. Também essas pessoas que estão nos acompanhando também têm seus pedidos de oração. Ó Deus, vai de encontro com os pedidos de oração dessas pessoas, vai atendendo, Senhor, e abençoando essas pessoas, livrando da garra da morte, livrando, Senhor, de todo o vale tenebroso, porque a Tua palavra diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está conosco, o Senhor está comigo. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor está conosco, o Senhor está na nossa frente, o Senhor está no nosso meio, através do Teu Espírito Santo.
e na autoridade que nós temos, Senhor, que o Senhor tem nos concedido como ministro da sua palavra, nós repreendemos, ó Deus, no nome de Jesus, que todo espírito de morte vai saindo agora, e saia no nome de Jesus. Essas raízes fincadas na vida dessa pessoa começa a ser retirada, começa a ser tocada, e vai quebrantando, Senhor, vai desamarrando todas essas correntes que amarram essa pessoa, vai abrindo os grilhões, Pai. Essa pessoa que está com as portas fechadas, que não consegue emprego, que não consegue trabalho, que a sua saúde não melhora. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, vai arrancando todo tipo de atadura, vai arrancando, Senhor, todo tipo de amarrio, todo tipo de nó e todo tipo de consagração, ao contrário, Senhor, que foi feito sobre o nome dessa pessoa. Ó Deus, no nome de Jesus, vai quebrando todo tipo de ritual, todo tipo de magia, todo tipo de obra de feitiçaria, em nome de Jesus, Pai. Vai tocando profundamente, Senhor, sobre a vida dessa pessoa. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, essa pessoa que sente agora, o Senhor está dando esse mistério, essa pessoa que está como que um ardor um pouquinho acima da bexiga, quase que no canal entre o rim e a bexiga, que essa pessoa seja curada agora, porque o Senhor me mostra uma pessoa dessa forma. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que essa pessoa comece a receber a cura, que essa pessoa comece a receber nesse canal um desentupimento, que essas pedras, esse ardor vai saindo agora, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, liberte essa pessoa dessas pedras no rim. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que essa pessoa que sente esse ardor no canal, que receba a bênção, receba a cura agora. Nós repreendemos todo tipo de mal, porque a Tua palavra diz no Salmo 103, que o Senhor esquadrinha os nossos rins, as nossas entranhas. Então, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor esquadrinha mesmo as nossas entranhas, esquadrinha os nossos rins, e toca profundamente, Senhor, nas nossas vidas. Ó Deus, abençoa, Senhor, poderosamente, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor, e repreenda todo o mau espírito que adentra sobre as nossas portas. Ó Deus, nos dê discernimento para que nós nunca abrimos as brechas, nunca abrimos a janela para que nenhum espírito maligno venha adentrar sobre a nossa casa. Que se cumpra a Tua palavra na nossa vida, que nenhum mal nos sucederá e praga alguma adentrará sobre as nossas portas. Então, que no nome de Jesus seja tudo reprovado, cancelado, para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, nós te clamamos também pelos nossos países, pelo nosso governante, pelo todos os estados do Brasil, todos os municípios e distritos. Nós te clamamos, Senhor, pelos empresários, nós te clamamos por todos aqueles que promovem o trabalho, promovem o emprego, para todos aqueles que movimentam as mercadorias e a economia do nosso país. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, economicamente, que o Senhor venha abençoar e prosperar, Senhor, que o nosso país venha produzir muitos frutos, porque a Tua palavra tem nos chegado até nós, que o Brasil, a nossa região aqui, é como Canaã, uma terra fértil, que mana leite e mel, tudo que planta, aqui nós colhemos. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que as pessoas possam aproveitar mais os seus terrenos, que o Senhor venha frutificar cada vez mais nessas terras, para que não falte o alimento para todas as nações. Ó Deus, no nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por o Senhor estar conosco a cada dia. E também, ó Deus, que no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo dom da vida. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido até o presente momento. Então, ó Deus, nós te louvamos e bendizemos. E no nome de Jesus, nós oramos a Ti, ó Deus. Amém.
Glória ao nome do Senhor. Gente, eu estou com a garganta meio raspando, mas é por causa da fumacinha que subiu aqui. Mas fique em paz que está tudo normal. Então, pela graça do Senhor, nós estamos aqui e nesse término de culto, podeis ficar de pé para a glória do nome do Senhor. E a todos vocês que estão conosco, acompanhando aqui e aqui, então que todos tenham assim um ótimo término de sexta-feira, um abençoado final de semana, uma semana abençoada, e que você receba as bênçãos do Senhor nessa noite, mas num gesto de agarrar mesmo, num gesto de estar tomando posse dessa oração e dessa bênção que vou liberar agora, porque essas palavras não são minhas, essas palavras é de Moisés e Arão, que Deus estabeleceu a eles abençoar o povo dessa forma. Então que você possa segurar essas bênçãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz sobre a sua casa, a paz sobre a sua família, a paz sobre as suas entranhas, a paz sobre a tua alma. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém. Que Deus esteja sempre convosco, porque Ele vive e reina para todo sempre. Amém? Que Deus te abençoe e que todos digam amém. Amém?